Coach de Osasco na área. Todo Nicolas Cagezinho. E hoje vamos falar de aplicativos MFA e por que são indispensáveis para a sua segurança digital. Pois na vida real, provavelmente, existem diversas camadas de proteção para acessar sua casa ou apartamento, não é verdade? O portão da rua ou a portaria do condomínio, depois a fechadura da porta de entrada, travas adicionais, cadeados nas janelas e até um alarme para proteger sua residência ou negócio. Estas precauções variam de região para região, índices de criminalidade e valor dos bens que guarda no local. E você toma estas medidas, pois sabe que depositar toda a sua confiança em apenas uma fechadura em uma porta exposta para a rua é implorar para tomar na tarraqueta. Mas e quando o assunto são suas contas online? E-mail, banco, redes sociais, enfim, toda a sua vida digital. Você acha prudente proteger tudo isso apenas com uma chave que nesse caso seria uma única senha? Se a resposta for sim, lamento te informar, mas essa chave pode ser copiada, descoberta, roubada através de vazamentos de dados ou ataques direcionados à sua pessoa. O que ferra é que isso acontece o tempo todo e de maneira silenciosa, e quando fica sabendo do BO, já é tarde demais. É aí que o MFA, ou autenticação de múltiplos fatores, entra para te ajudar nesta briga. Esta parada é tipo aquela chave tetra que usa para reforçar a segurança de sua porta de entrada ou corrente com cadeado que usa no portão da rua. Porém, como o mal nunca dorme, se for um tremendo vacilão ou vacilona e não escolher o aplicativo adequado para este fim, poderá estar abrindo brecha para bisbilhoteiros, pois o que ninguém te fala é que os apps das gigantes de tecnologia, também conhecidas como Big Techs, te protegem de um lado, mas podem te expor por outro. E uma coisa é fornecer segurança, a outra é entregar privacidade. Então se liga nas ideias do coach, que hoje vou mostrar os riscos escondidos nos apps mais populares e apresentar duas alternativas focadas em privacidade para proteger suas contas. E o melhor de tudo, elas são gratuitas. MFA, mano, não tem como explicar o que esta parada significa na prática? É claro, meu pequeno lambisgoia. Este é um princípio de segurança que exige mais de uma prova de identidade para te fornecer acesso. Geralmente, combina algo que sabe como sua senha, com algo que tem como seu celular gerando um código, ou algo que é como sua impressão digital. Vou deixar um vídeo detalhado sobre este tema caso queira entender melhor, pois existem diversas formas de atingir este objetivo. Mas hoje, irei abordar apenas os aplicativos de autenticação, que são uma das formas mais seguras da atualidade. E neste caso, eles são referentes ao termo algo que tem que mencionei há pouco, e serão os responsáveis por gerar códigos numéricos de 6 ou 8 dígitos que mudam a cada 30 ou 60 segundos. Com este recurso, mesmo que um hacker consiga sua senha, ele ainda precisaria desse código temporário, que só apareceria em seu dispositivo naquele exato momento. Isso significa que sem o MFA, uma senha vazada não é suficiente para acessar em sua conta, ou seja, o ladrão poderia até abrir a fechadura da porta principal, porém daria de cara com uma segunda trava praticamente intransponível. Pode me chamar de paranoico, mas isso não é um luxo, e sim um item indispensável para proteger seu e-mail, redes sociais, contas bancárias, corretoras de investimento, armazenamento em nuvem, gerenciadores de senha, mensageiros como WhatsApp, Telegram, Signal e outras cositas más. Se ainda não usa este bagulho neste serviço, saiba que está dormindo com as portas e janelas abertas. Sabia não? A maioria das pessoas que decidem usar este recurso acaba optando pelo app do serviço onde cadastrou a conta. Aparentemente é uma conveniência, mas tudo tem um preço, e nesse caso seria sua privacidade, ou melhor, a falta dela. Deixe-me te apresentar alguns problemas deste rolê. Vamos lá. Esses aplicativos são verdadeiras caixas pretas. Não é possível saber o que realmente rola lá dentro, que dados coletam, para onde enviam, se há rastreadores escondidos, enfim, não é possível auditá-los. O modelo de negócios das Big Techs é baseado em dados, ou seja, o app pode coletar metadados de uso, informações do seu dispositivo e cruzar tudo isso com seu perfil principal em sua
sua plataforma. Algumas soluções oferecem a opção de sincronizar seus códigos em suas nuvens. Parece prático, mas esse processo é criptografado de ponta a ponta, onde só você tem a chave? Pois é, infelizmente nem sempre. Muitas vezes a empresa tem acesso a estas chaves ou os códigos ficam atrelados à sua conta principal. E se ela for comprometida, seu MFA irá de bandeja. Muitas dificultam sua saída do serviço. E exportar seus códigos para um outro aplicativo pode ser um verdadeiro parto, ou até impossível, te mantendo aprisionado em seu ecossistema. Se usa o autenticador da mesma empresa que fornece sua conta, um problema nela pode te trancar pelo lado de fora do serviço, impedindo a recuperação do seu acesso. Para resumir, neste cenário você usará um app para se proteger de hackers, mas acabará entregando suas informações e o controle de sua conta para uma gigante de tecnologia que do dia para a noite pode te tratar como um adversário ou irrelevante. Felizmente, existem alternativas que te colocam no controle da situação, como a Aegis Authenticator, que é uma solução exclusiva para o Android. Ele gera os códigos diretamente no seu celular e tudo ficará armazenado localmente em seu aparelho. Seu código é aberto, permitindo que qualquer um o audite e procure por brechas ou rastreadores escondidos. É totalmente offline por padrão e não precisa de internet para funcionar. Seus códigos não sairão do seu dispositivo, a menos que queira. O armazenamento local é criptografado com um algoritmo forte. Seus segredos ficarão em um cofre seguro, protegido por uma senha mestra ou biometria. Permite criar backups manuais e criptografados e podem ser guardados onde quiser. Além da Play Store, está disponível na F-Droid, que é uma loja de apps focada em software livres e sem rastreadores. Oferece boa organização e customização, permitindo agrupar contas, adicionar ícones e fazer pesquisas. E o melhor, não te prende a nenhum serviço online, pois não exige a criação de uma conta que poderia vinculá-lo. Vale mencionar que será o responsável por fazer seus backups. Se não criar o hábito de fazer cópias regulares e perder ou quebrar seu celular, irá perder todos os seus códigos. A restauração dependerá exclusivamente do seu backup ou dos códigos de recuperação que cada serviço te deu na hora da configuração do MFA. E eu imagino que os anotou e guardou em um lugar seguro, pois se me acompanha por aqui, sabe que é loucura confiar em uma única solução, pois não existe bala de prata. Também não tem sincronização automática entre dispositivos. Se usa mais de um aparelho, terá que exportar e importar os dados manualmente. Ele é ideal para quem prioriza o controle absoluto, desconfia de nuvens públicas, quer uma solução mais raiz e offline possível e tem disciplina para gerenciar seus backups manualmente. Mas se precisa da praticidade de ter seus códigos em mais de um lugar, ou teme perder o celular sem ter feito backup, mas não quer abrir mão da privacidade, te apresento o Anti-Auth. Similar ao Aegis, também gera seus códigos de acesso, porém te permite criar uma conta gratuita em seu serviço que sincronizará seus códigos entre vários aparelhos. Também é de código aberto e a sincronização é protegida por criptografia de ponta a ponta, onde seus códigos serão embaralhados em seu dispositivo antes de serem enviados para a nuvem dos caras. E a chave de criptografia é derivada da sua senha mestra que só você possuirá, ou seja, nem a equipe do serviço conseguirá ler seus dados, permitindo que use este menino em múltiplos dispositivos com um pouco mais de segurança. Sua interface é moderna e intuitiva, não tem rastreadores de terceiros e faz parte de um ecossistema focado em privacidade, já que a empresa também oferece um serviço de backup de fotos que utiliza criptografia de ponta a ponta. Só que este é pago e falarei sobre ele no futuro. É multiplataforma e está disponível para Android, iOS, Windows, Linux, macOS e versões web.
web. Nele, o processo de recuperação e conveniência são os diferenciais. Se trocar de celular, basta instalar o bagulho no novo, fazer login com sua conta e seus códigos estarão lá. É muito mais prático que fazer backups manuais. Só que isto terá um custo, pois ficará dependente de um serviço de terceiros. Embora apliquem a criptografia de ponta a ponta para fornecer segurança, você precisará da infraestrutura dos caras para a sincronização. E se saírem do ar, o processo será interrompido. Também é necessário que crie uma conta em seu serviço e informar seu e-mail. Durante o cadastro, eles fornecem uma chave de recuperação para te ajudar caso esqueça sua senha mestra. Então anote-a e guarde em um lugar seguro, pois se der merda já era e seus dados sincronizados ficarão inacessíveis. Este cara é ideal para quem busca um equilíbrio entre segurança e conveniência, usa mais de um dispositivo, troca de aparelho com frequência ou tem o receio de perder tudo por falta de backups manuais. E o melhor, sem ficar te bisbilhotando. Entendi, mas como vou saber qual é o melhor dos dois? Então, meu pequeno dicotômico, para com esta mania de o melhor. Nem tudo deve ser uma competição. E quando falamos de tecnologia, isto é muito relativo. Mas para facilitar seu corre, fiz uma tabela comparativa com as principais características de ambos. No modelo, o Aegis é totalmente offline por padrão, enquanto o Anti-Auth usa a sincronização via nuvem com criptografia de ponta a ponta. Ambos são de código aberto, o que é excelente. Em privacidade, o Aegis tem uma leve vantagem pelos dados não saírem do aparelho. A segurança do app é forte em ambos, com cofre local criptografado no Aegis e criptografia local e de ponta a ponta no Anti-Auth. O backup no Aegis é manual e no Anti-Auth é automático na nuvem e também permite exportação manual. Para a recuperação em caso de perda, defeito ou roubo do celular, o Anti-Auth é muito mais simples. Basta logar em sua conta em um novo aparelho. Com o Aegis, dependerá do seu backup manual. No quesito multiplataforma, o Anti-Auth vence com folga, pois o Aegis só roda em Android. Quando falamos de conta, o Aegis não precisa de uma para usá-lo, o Anti-Auth sim. Em facilidade de uso, o Anti-Auth ganha pela praticidade da sincronização automática. Já o Aegis demanda mais disciplina. O Anti-Auth depende dos servidores do serviço para funcionar de maneira adequada. O Aegis não tem dependência externa, pois precisa apenas do sistema operacional do seu celular para rodar. E para finalizar esta sessão, ambos são gratuitos. Como podem notar, isto não é uma questão de qual é o melhor, mas sim de qual se alinha mais com suas necessidades e perfil de risco, além do seu nível de paranoia. Se quer controle absoluto, não se importa em gerenciar seus backups manualmente, usa apenas Android e desconfia fundamentalmente de qualquer serviço em nuvem, mesmo que criptografado, use o Aegis. Se prefere a conveniência da sincronização entre múltiplos dispositivos, quer um processo de recuperação facilitado em caso de perda do aparelho, ou planeja usar iOS ou desktop e confia na criptografia de ponta a ponta, onde terá controle de sua chave, use o Anti-Auth. Agora todas as peças se encaixaram. Isto posto, agora é com você. Mas aqui vai um conselho. Se for iniciar a migração dos seus códigos para um destes serviços, vai na maciota. Não seja um precoce e tente migrar tudo de uma vez. Comece com uma conta menos crítica para pegar o jeito do barato. E já aproveite a migração para revisar e salvar todos os códigos de backup ou recuperação. A maioria dos serviços os oferecerá durante este processo. Eles são códigos de uso único para acessar sua conta se perder o acesso ao app de MFA. Anote, imprima e guarde tudo em um lugar seguro. Se quiser, você pode usar um gerenciador de senhas, mas que seja um offline como o KeePass XC. Inclusive tem vídeo sobre ele aqui no canal. Mano, mina, esta etapa não deve ser ignorada, não sejam inconsequentes. E para validar se tudo deu certo, saia do serviço e tente logar novamente usando sua senha e um código do novo app. Faça isso para cada conta que migrar. O esquema é manter o app antigo instalado até ter certeza que todos os serviços foram movidos e testados na nova solução. Para complementar sua segurança, proteja seu celular com uma senha forte, PIN ou biometria. Se for usar o Aegis, armazene o arquivo de backup em um local seguro e de preferência em
em mais de um lugar. Se for o anti-auth, defina uma senha forte e única para sua conta no serviço e guarde a chave de recuperação em um local seguro. Nunca compartilhe seus códigos MFA com ninguém. Golpistas podem tentar te enganar para obtê-los. Lembre-se, este recurso é a segunda camada. Sua senha ainda precisa ser forte e única para cada serviço. Use um gerenciador de senhas para te ajudar nesta briga. Vou deixar uma playlist dedicada a este assunto na descrição. Sugiro que assista todos os vídeos para deitar neste rolê. E para finalizar, a mensagem principal de hoje é: depender apenas de senhas é viver perigosamente em um arriscado mundo digital. Usar o MFA não é um capricho, e sim uma necessidade. Mas preste atenção na hora de escolher sua solução. Não caia na cilada de trocar um risco por outro. Escolher um aplicativo que respeita sua privacidade é tão importante quanto a própria segurança que ele oferece. Nada a ver. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quiser ajudar a este velho pombo a comprar o alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. E é só isso.